Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de Pentecoste. Nós chegamos a esse dia especial em que nós contemplamos a descida do Espírito Santo sobre a igreja nos primeiros tempos. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, no capítulo 20, 19 a 23. E eu gostaria então de partilhar com você cada versículo deste evangelho de hoje. Diz assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, era o domingo, dia do Senhor, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Então aqui o quadro é de uma igreja que estava fechada, de uma igreja que estava amedrontada por conta das ameaças dos judeus. E aqui Jesus, ele entra, se coloca no meio desta igreja. O evangelho não diz que ele apareceu como de outras vezes em que se aparecia e depois desaparecia diante deles. Tudo indica que aqui há um recado especial. Esse Jesus que entra no meio da igreja, se coloca no meio dela, está dizendo que irá de fato permanecer com ela. Põe-se no meio delas, da igreja. E ali ele derrama sobre a igreja o dom que o mundo precisa, que o nosso coração precisa, que é o dom da paz. A paz esteja convosco. E nós sabemos que o dom da paz não significa que neste mundo nós não iremos enfrentar a guerra. Mas é justamente porque seremos enviados, o Evangelho vai mostrar isso mais adiante, somos enviados para este mundo tão corroído pelo mal e que pleiteia guerra o tempo inteiro, é que ele vem derramar sobre nós o dom da paz. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Ou seja, ali não estava um fantasma, de fato estava o Senhor, aqueles que tinha comido com eles, aquele que tinha feito a ceia com eles, aquele que tinha caminhado o tempo inteiro com esta igreja nascente. Ali eles olham e veem a prova do grande amor que Jesus teve por nós. Mostrar os lados, mostrar as mãos, é também uma demonstração do quanto nós somos amados, do quanto fomos e do quanto continuaremos sendo amados. Aquele que deu a sua vida por nós não nos deixaria sozinho. Por isso ele mostra como prova as mãos e o lado, como quem diz o tanto que nos ama. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. É inevitável, queridos irmãos e irmãs, que a gente veja aquele que nos ama e o nosso coração não se enche de alegria. E mais, aqui é a alegria efusiva, porque no meio deles não está apenas um amigo, mas está o próprio Deus. A presença de Deus mexe conosco. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus diz: a paz esteja convosco. A insistência de que a paz seja derramada no coração desta igreja, que vai receber de Jesus o Espírito e que vai ser enviado em missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Aqui Jesus nos envia em seu nome para o meio do mundo, como ovelhas para meio de lobos. Agora nós vamos para esta missão, que é a nossa alegria, que é a obediência a Deus no meio deste mundo. Nós não vamos sozinhos, nós vamos sustentados pelo Espírito Santo. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Agora esta igreja não é mais vazia. A igreja agora está plena, está repleta do Espírito Santo. Sobre ela foi insuflado o hálito de Deus, de modo que ela é agora recriada e é enviada para o mundo para recriar este mundo
no poder do Espírito, para alegrar este mundo no poder do Espírito. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Este Jesus que entra no meio da igreja para permanecer com ela até o fim dos tempos, que mostra, que dá testemunho do quanto nos ama, derrama sobre nós, sobre a igreja, o dom da paz, derrama sobre nós o Espírito Santo, nos envia na missão. Este Deus faz com que a igreja viva de milagre em milagre. E o grande milagre deste evangelho de hoje é, sem dúvida, o milagre de poder perdoar os pecados. Por quê? Porque somente Deus pode perdoar os pecados, mas aqui Jesus derrama sobre os discípulos o Espírito Santo e diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Somos enviados, meus queridos irmãos e irmãs, para um mundo que peca contra Deus e peca muito feio. A misericórdia de Deus quer continuar se estendendo e sendo derramada sobre o mundo inteiro, sobre todos os corações. Para isto, Deus mesmo se utiliza da sua igreja. E ali vai fazer com que um milagre grande aconteça: a reconciliação do homem permanente com Deus. E isto acontece porque nesse dia de Pentecoste, ele faz com que a igreja agora opere milagres, e o maior deles será, então, o perdão dos pecados. Queridos irmãos e irmãs, vivamos este dia com muita alegria. O Espírito Santo veio sobre nós. Nós não precisamos mais temer. Nós já sabemos onde é que os nossos pés estão pisando. Nós estamos no meio deste mundo e somos enviados para ele, como um dom, como um presente, como luz para nações. E por isso, cheios desta paz, nós vamos ofertá-la para quem não tem. Cheio deste Espírito, nós vamos operar milagres de graça, porque de graça nós recebemos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.